Hoje tem Fluminense e Volta Redonda pela segunda rodada do Campeonato Carioca, onde o Flu vai buscar a sua primeira vitória na competição. Então já vem comigo para ficar por dentro de tudo sobre essa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir. O meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Fluminense e Volta Redonda vão se enfrentar às 9h30 da noite no Raulino de Oliveira e vai ter transmissão do Premier. Como vocês já sabem, depois dessa partida a gente tem a nossa clássica live de pós-jogo para comentar toda essa bagunça. E é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa o seu like e não esqueça de ativar o sininho para você não perder quando a nossa live começar. Sem mais delongas, vamos falar sobre esse jogo que eu já te adianto. Teremos alguns nomes mais experientes do que tivemos na última partida, o que é bem interessante para esse cenário contra o Volta Redonda. Eu já te adianto que eu tô com boas expectativas para essa partida, porque apesar ali do 0x0 contra o Sampaio Corrêa, a gente ter visto um time aí pouco entrosado até, que se justifica ali pelos 10 dias apenas de treino dessa nova equipe, eu acho que um dos grandes méritos do Marcão foi fazer essa equipe conseguir jogar de forma organizada do início ao fim da partida, o que para um time que está treinando apenas 10 dias juntos, contra uma equipe que, ainda que seja do interior do Rio, uma equipe com menos investimento, é uma equipe profissional e com jogadores ali mais experientes, eu acho isso um grande mérito do Marcão. Então eu acredito que, apesar dele ter tido poucos dias entre uma partida ou outra, ele com certeza aproveitou para poder corrigir algumas falhas ali e, de repente, pensando mais ali no terço final do campo, né? Chegando ali pro ataque, que foi o que a gente sofreu, né? Que foi ali a falta de gols. Mas uma coisa que me animou ainda mais para essa partida é porque a gente tá falando em enfrentar talvez a equipe mais bem preparada ali do interior do Rio dentro desse campeonato carioca, que é o Volta Redonda. É uma equipe profissional que acabou de subir para a Série B, ou seja, tá aí com um investimento maior do que tinha nos anos anteriores e com certeza tá com gana aí no campeonato. Então acho que era uma equipe que, pro time que a gente tinha, que era um time muito inexperiente naquela primeira rodada, eu acho que o Volta Redonda seria um pouco mais desafiador. E na provável escalação, a gente tem alguns nomes mais experientes compondo esse elenco. Não é que o Marcão está tirando a molecada, mas acho que ele pode, com esses jogadores, querer dar um pouquinho mais de segurança para essa partida que seria um pouco mais difícil. Afinal, por mais que a gente olhe, a gente, torcedor, olhe o Campeonato Carioca muito como um laboratório, ele precisa de fato que os jogadores façam pontos para que o Fluminense, quando chegue com a equipe principal, não tenha uma dor de cabeça para tentar correr atrás ali dos pontos. A gente sabe que o Campeonato Carioca ele dá a vaga para a Copa do Brasil, a gente não pode ficar também brincando com isso. E quem são esses 4 jogadores mais experientes que o Marcão vai ter à disposição para essa partida? Bem, são eles Juan Freitas, Ignácio, Guga e Nonato. E com isso já é desenho ali o provável time do Marcão, com Vitor Alves no gol, Guga na lateral direita, Manuel e Davi sendo novamente a dupla de zaga e na lateral esquerda o Juan Freitas podendo ser essa estreia. No meio campo, Felipe Andrade, Thiago Henrique e Isaac. No ataque, Riquelme Felipe, Paulo Baia e João Neto. E assim, gosto de algumas dessas alterações e vou explicar aqui os meus motivos. Primeiro de tudo, gosto da ideia de ter o Guga na lateral direita, porque eu não acho que o Felipe Andrade tenha feito uma partida ruim, mas o Felipe Andrade estava improvisado. Não que o Felipe Andrade na volância não seja um improviso, mas é um improviso que deu muito certo no Campeonato Carioca do ano passado. Então acho bacana ele ter novamente uma oportunidade nessa posição. Afinal, o Fluminense hoje precisa ter volante, é uma posição ali, o meio campo é uma posição um pouco carente. Então, se o Felipe Andrade fizer, de repente, um bom carioca, quem sabe ele não ganha alguma oportunidade ao longo da temporada e passa a ser mais uma opção de fato dentro do banco e não apenas como vinha sendo quase que um peso ali no banco, aguardando, quem sabe, uma oportunidade. Então, gostei disso. Por outro lado, não gosto de não ter o Wallace Davi. Acho que o moleque fez uma boa partida na estreia. Pode ser até por uma questão de desgaste, de repente tentar poupar pro fim de semana. Mas, assim, gostaria de ter o Wallace Davi. A gente vai ter, então, apenas Felipe Andrade
e Thiago Henrique, além do Isaac, que permanece como titular. O Juan Freitas já não é uma opção que me anima tanto. Acho que tem a ver, talvez, pela questão da equipe mais experiente, como eu já falei com vocês, mas ao mesmo tempo sinto que ele pode tirar espaço desses laterais esquerdos que nós poderíamos estar vendo, que são Rafael Monteiro e Esquerdinho. Eu, no meu caso, tinha uma preferência para ver o Esquerdinho nesse momento, e acho que poderia dar conta do recado, realmente, assim, não tem como saber. A gente não sabe realmente se vai ser o Juan Freitas, mas talvez o Freitas entrando agora como titular faça com que ele siga como titular mesmo antes do retorno da equipe principal. Não sei se a ideia do Marcão é pensando apenas nesse jogo, mas por ser talvez uma novidade, tipo o Paulo Baia, ele siga tendo oportunidades nessa sequência. Nossa, deu uma coceira aqui no olho, socorro. Do restante do time eu não tenho muito o que falar, acho que é isso mesmo, a gente precisa ver esses jogadores, mas estou, obviamente, com expectativas altas nessa segunda rodada ali do Riquelme Felipe. Foi muito bem na primeira rodada, tenho até que segurar um pouco a emoção, que eu confesso que é um jogador que já me animou bastante naquele primeiro jogo. Mas aproveita e deixa aí nos comentários se, assim como eu, você está com altas expectativas do Riquelme Felipe, também tá tendo, assim, como eu, que se conter um pouquinho. E também fala aí o que você acha de ter essas novidades, né? Realmente o Fluminense... Porque, assim, é interessante poder ver o Guga, por exemplo, poder ver um Nonato no segundo tempo, a hora que o moleque estiver cansado, que foram dois jogadores que tiveram poucas oportunidades na equipe profissional o ano passado. A gente tem também o Ignacio, que não tá nessa provável escalação como titular, mas é outro jogador que a gente precisa ver uma sequência maior de jogos dele. Então, assim, eu acho bacana, acho interessante, mas deixa nos comentários também a sua opinião. Vou falar aqui a provável escalação para o Volta Redonda. Assim como o Fluminense nessa rodada, o Volta Redonda busca sua primeira vitória na competição, afinal perdeu a primeira rodada para o Madureira por 2-0. E naquele jogo, o Volta Redonda teve um expulso, mas isso não atrapalha a escalação inicial deles. O jogador que foi expulso foi o Patrick, que entrou no segundo tempo. Então o lance coloca para essa provável escalação do Volta Redonda o time que foi titular no jogo contra o Madureira. Com Jean Drosden, Wellington Silva, Gabriel Bahia, Lucas Souza, Sanches, Pierre, Robinho, Luciano Naninho, Kelvin, Marquinhos e Bruno Santos. E o árbitro para essa partida será o Alex Gomes Stefano. Então esses são os desenhos das prováveis escalações para a partida de hoje. Espero que o Fluminense consiga sair de campo com os 3 pontos e de preferência conseguindo já mostrar alguma evolução, ainda que pequena, mas alguma evolução nesse futebol que é importante aí para a gente pensar pro longo da temporada também. Os 3 pontos são fundamentais, mas ver essa equipe crescendo, ver essa equipe melhorando, dá bons sinais pra gente, e eu confesso pra vocês, confio muito no trabalho do Marcão pra isso. E assim, pra gente aqui, vale avisar que vai ter live às 5 horas também, como a gente tem a nossa live tradicional todo dia, de segunda a sexta, na verdade, às 5 horas da tarde, e hoje é um dia que o jogo vai acontecer às 9 horas da noite, teremos a nossa live das 5 também, e aí a gente comenta talvez um pouco dessa... conversa um pouco mais sobre o que a gente espera desse jogo e também surgiu alguma novidade ao longo do dia. E mais tarde a gente fala de fato sobre o resultado dessa partida e espero que comemorando uma boa atuação. Mas um beijo no coração de vocês, saudações tricolores, um ótimo jogo pra gente e te vejo na nossa live mais tarde.